O que você faria se a verdade sobre a pessoa que você mais amava estivesse escondida nas mãos de quem a sociedade mandou você odiar? Numa noite de carnaval em 1850, com o Brasil vivendo o turbilhão da Lei Eusébio de Queiroz, a viúva Isabela viu seu mundo de luto e glória desmoronar com a chegada desesperada de um fugitivo. Este não é apenas um thriller sobre um assassinato. É sobre a dolorosa descoberta de que a justiça pode exigir a traição de tudo o que você acreditava ser honra. Antes que mergulhemos no desespero de Isabela e no segredo que mudará Salvador, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o final desta história chocará você. A batida, mais um arranhão desesperado na madeira escura do que um toque, quebrou a paz úmida da casa. Dona Isabela de Vasconcelos, 32 anos de uma viuvez recente e envolta em seda pesada, nem sequer se moveu no divã de jacarandá. O cheiro de cera e o cheiro de mofo, sutilmente disfarçado de jasmim, pairavam na sala, típica de uma casa antiga na Rua do Paço, em Salvador. Lá fora, os tambores do maracatu vibravam numa pulsação frenética e distante, abafados pelas grossas paredes, mas o suficiente para lembrá-la do mundo que celebrava a vida enquanto ela guardava o luto. Ela supôs que era o vento ou algum folião bêbado perdido, pois a porta da frente, reforçada com ferro, não costumava ser incomodada depois que a lamparina do hall era acesa. Seu luto era sua armadura e sua solidão seu castelo. Mas a batida se repetiu, mais urgente, seguida por um sussurro rouco em um português tão culto quanto o dela, embora carregado de medo e cansaço. Pelo amor de Deus, senhora, não por mim, mas pela prova. Isabela sentiu um arrepio gélido, que não era apenas o vento da Bahia que entrava pelas frestas. Ela pensou no medalhão de ouro maciço de seu falecido marido, Capitão Augusto, que jazia sobre o pesado aparador, uma peça que ele nunca tirava, com a gravação de um pássaro singular, ligeiramente gasto pelo toque constante de seus dedos. O capitão estava morto há 3 meses, vítima, segundo o coronel Afonso, seu melhor amigo e executor testamentário, de um ataque de capatazes descontentes numa fazenda no interior. Isabela aceitou essa versão como a verdade cruel, a tragédia inerente à vida militar. Vá embora, ela murmurou quase sem voz. A sombra projetada pelas venezianas nas tábuas do assoalho se alongou, tornando o cômodo ainda mais escuro. É sobre o Capitão Augusto, respondeu a voz, agora quase um gemido de desespero. Eu ouvi, eles mentiram. Essa frase foi a chave que arrombou a porta de sua prudência. Em um momento de impulsividade que ela não reconheceu em si mesma, Isabela se levantou, a saia de crepe farfalhando. O calor do carnaval, o úmido ar da noite e o som incessante dos fogos de artifício distantes tornavam a cena surreal. Ela puxou o ferrolho, abrindo a porta apenas o suficiente para ver um par de olhos arregalados, mais assustados do que ameaçadores. O homem era negro, alto, vestido com trapos que denunciavam a fuga. Seus pulsos tinham marcas recentes de ferros, e o suor misturado com poeira criava sulcos em seu rosto. Não era a figura selvagem que a propaganda sobre escravos fugidos pintava. Em seu olhar havia a inteligência de quem lia e entendia, talvez mais do que ela, a verdadeira natureza do mundo. Ela soube, com uma certeza fria, que ele não a machucaria. Ele era André e estava literalmente correndo por sua vida. "O quê? O que você tem?" Ela conseguiu perguntar, o coração batendo no compasso apressado dos tambores do maracatu, que agora pareciam ter se aproximado. Ele não respondeu com palavras. Em um movimento rápido e ensaiado, ele empurrou para sua mão um rolo de papel amarelado e fino. Era um maço de cartas e anotações, selado com cera escura. Depois, sem esperar, ele a empurrou para dentro e escorregou para o lado, para o estreito corredor entre as casas onde a escuridão era completa. "O sistema, senhora, o coronel Afonso.
procure por São Bartolomeu e rezar por vingança. A porta se fechou com um baque seco e o som oco ecoou na casa silenciosa, abafando o último e mais próximo som de um fogo de artifício. Isabela correu para a sala, seus dedos tremendo ao desenrolar o papel à luz bruxuleante da lamparina. O papel era frágil, as letras miúdas, familiares. A caligrafia do Capitão Augusto. Ela podia sentir o peso da traição na qualidade daquele papel. O primeiro pergaminho era uma carta não enviada, datada de uma semana antes de sua morte relatada. Isabela sentou-se, o desespero dando lugar a uma concentração febril. A carta era endereçada a um advogado no Rio de Janeiro e falava de um esquema sórdido de contrabando de africanos que persistia, apesar da Lei Eusébio de Queiroz, e que envolvia altos funcionários da Companhia da Bahia e oficiais de patentes elevadas. A segunda página, mais perturbadora, era um registro de nomes e valores. Lá estava, indelevelmente escrito na coluna das transações mais vultosas: Afonso Ribeiro, 250 contos de réis, 500 homens. Afonso, o coronel Afonso. O melhor amigo de Augusto, o homem que a consolava há 3 meses, que lhe entregou o medalhão de Augusto e um caixão selado. Aquele que a alertava sobre o perigo dos bandidos descontentes e a aconselhava a rezar por sua alma. O homem que há apenas alguns dias a aconselhara a vender a fazenda do capitão, alegando que estava em território arriscado e infestado de capatazes descontrolados. A lamparina tremulou e a sala pareceu girar. A glória de seu luto era uma mentira mais fria que o mármore do túmulo do marido. Na última folha, apenas um parágrafo, escrito às pressas, sem data. Minha amada Bela, se você ler isto, saiba que Afonso me traiu. Ele sabe sobre o nosso segredo e sobre o carregamento de São Bartolomeu. Se eu não voltar da patrulha de Ilhéus, encontre o Porto Seco e perdoe-me por tudo. Eu tentei fazer a justiça que o uniforme exige. O medalhão será a prova, a chave. É a única coisa que tenho de valor. É onde está gravada a promessa de um futuro melhor. Isabela de Vasconcelos sentiu um gosto metálico na boca, o sabor da traição e da vergonha. Seu Capitão Augusto, o homem que ela idolatrava como um pilar de honra e moral, estava envolvido em um tráfico de pessoas, mesmo que fosse para combatê-lo secretamente, e fora assassinado pelo próprio amigo. O desespero a atingiu como uma onda de calor na noite úmida do carnaval. Ela, a viúva orgulhosa, vivia com a pensão do assassino de seu marido. O som da folia, antes distante, agora parecia um coro de escárnio, celebrando a farsa em que ela vivia. Ela segurou o maço de cartas. Não era mais uma viúva de luto, era uma conspiradora com um fugitivo escondido na sombra, e um segredo que a elite de Salvador mataria para manter. Ela precisava agir, mas como? Ela era apenas uma mulher, sozinha, contra a Sistema e o coronel Afonso. Mas a menção ao medalhão de Augusto. Ela correu para o aparador, pegou a peça de ouro e a examinou. O pássaro gravado não era um símbolo militar, mas sim um colibri específico. Ela se lembrou de uma história que Augusto lhe contara sobre um esconderijo de família. A chave não era o medalhão, mas o que estava gravado nele. O colibri, o beija-flor de São Bartolomeu. Tinha que ser isso. Isabela sentiu o peso da herança e da vingança. Ela olhou para a porta por onde André desaparecera. Ele tinha lhe dado a verdade. Agora ela lhe devia proteção. Ela dobrou os documentos, escondeu-os no fundo de uma gaveta forrada de veludo e apagou a lamparina. O cheiro de pólvora subia com a fumaça. A promessa no papel e o desespero nos olhos de André agora eram os dois lados da mesma moeda. Ela era uma viúva, sim, mas o Capitão Augusto não estava mais lá para protegê-la. A escuridão da sala era a única aliada, e o som dos tambores, o tic-tac de um relógio que marcava o tempo até a sua morte ou a sua justiça.
Ela sabia que não havia como voltar atrás. O coronel Afonso viria, não buscando, mas procurando. Ele estava muito próximo, e o menor passo em falso seria fatal. Isabela moveu-se silenciosamente, seu corpo tenso como um arco. Ela sabia que tinha apenas alguns minutos até que o rescaldo da folia ou o patrulhamento da Guarda Imperial trouxesse olhos indesejados à Rua do Paço. O desespero de André era palpável, mas sua própria necessidade de justiça era uma força mais fria e controlada. Ela abriu a porta dos fundos, que dava para um beco estreito, úmido e mal cheiroso, onde o vapor do esgoto misturava-se ao odor adocicado das flores de jasmim murchas. André, ela sussurrou, a voz surpreendentemente firme. Saia daí. O homem surgiu das sombras, parecendo feito delas. Seu corpo tremia de frio e de medo, apesar do clima tropical sufocante. Seus olhos, no entanto, eram de um negro inteligente, fixos nela com uma mistura de gratidão e desconfiança. Ele era André, fugitivo da fazenda do barão de Camamu, conhecido por seu rigor. Ele sabia ler, um segredo que valia sua vida naquela época, e que agora era a única coisa que podia salvá-lo. Senhora Isabela, se me perdoar a indelicadeza de meu serviço de entrega. Havia uma ironia amarga em seu tom. Não há tempo para cortesias. Quem mais sabe sobre estas cartas? Isabela estendeu o rolo de papel, sua mão mal se movendo. Ninguém. Eu estava na Casa Grande, designado para o escritório do coronel Afonso, onde o capitão Augusto estava hospedado antes de partir para a patrulha. Eu vi Afonso ler a carta e ordenando ao seu capataz, um homem chamado Silvério, que resolvesse o problema do capitão antes que ele chegasse a Ilhéus. Ele mencionou a operação de São Bartolomeu e a necessidade de queimar toda e qualquer prova. Quando Afonso saiu, tive tempo apenas de pegar o maço original e fugir. Eu não fugia por mim, senhora. Fugia para cumprir a promessa que Augusto me havia feito. Ele me ensinou a ler. Isabela cambaleou, o impacto da verdade não sendo mais uma conjectura, mas uma confissão. O capitão Augusto havia prometido a liberdade a um escravo, uma ação que, em 1850, era uma traição a sistema e a todos os seus pares. O herói idealizado por ela, o pilar de honra, era um traidor em segredo. E por que Afonso o mataria por causa disso, André? Meu marido era um homem da lei, um oficial. Ele não estava envolvido com contrabando de almas. O som das palavras era como vidro estilhaçado. André se aproximou um passo, a luz fraca da lamparina iluminando apenas a ponta de seu rosto. O capitão estava no meio. Ele fingia participar do esquema para obter as provas. Ele estava financiando a operação de resgate dos africanos, senhora. A Operação São Bartolomeu é a praia secreta no litoral sul, usada para desembarque. Ele ia denunciar todos, Afonso, o barão e até o vice-governador. Ele confiava que Afonso o encobriria, mas Afonso o usou. Afonso se sentiu traído, não pelo contrabando, mas pela justiça que Augusto buscava fazer. O coração de Isabela se contraiu com uma dor aguda, mais intensa do que a que sentira na notícia da morte do marido. A mentira do luto era mais fácil de carregar do que a verdade da coragem. Ela precisava de um momento, de ar, mas tudo o que sentia era o ar úmido e a pressão esmagadora da Baía de Todos os Santos. O que ele disse sobre o medalhão? Na carta, ele escreveu que era a chave. Ela perguntou, mostrando o objeto pesado. André pegou o medalhão e o examinou, seus dedos ásperos deslizando sobre a superfície desgastada. O pássaro. Não é um colibri, senhora, é um mapa estilizado. Veja, a cauda é uma curva de rio e as 3 estrelas sob a asa. São as coordenadas do ponto exato de desembarque em São Bartolomeu. Ele disse que o código foi dado a ele por um contato em Lisboa, um jesuíta que lhe fizera a promessa de ajudar na luta. O medalhão, o símbolo da honra de seu marido,
Era, na verdade, um roteiro para o crime e o resgate. Isabela sentiu o ideal do capitão Augusto desmoronar, não em desgraça, mas em uma complexa e dolorosa glória. Ele não era o herói estático que ela imaginava, mas um homem falível que mergulhou na escuridão por uma causa que desafiava a lei de seu próprio país. De repente, o som abafado dos tambores do maracatu cessou. A mudança no volume era mais alarmante do que o barulho. O silêncio era profundo, cortado apenas pelo grasnido ocasional de um pássaro noturno e o som de botas batendo no calçamento da rua principal. "Eles estão chegando", André sussurrou, seus olhos arregalados de desespero. "São os homens de Silvério. Eles sabem que eu vim para este lado da cidade." A quietude da noite era um pano de fundo para a morte. Isabela agiu por instinto, a adrenalina substituindo o luto e a indecisão. Ela puxou André pela manga do casaco de chita desbotada e o levou para uma pequena dependência nos fundos da casa, uma espécie de depósito usado para armazenar lenha e ferramentas. O espaço era claustrofóbico, com paredes de pau a pique e teto baixo. O cheiro de mofo e terra era intenso, um odor que Isabela associava à sua infância humilde, antes de se casar com o capitão. "Aqui", ela ofegou. "Fique atrás dos sacos de farinha. Ninguém vem aqui." "Se for preciso, eu digo que o cheiro é de podridão. Eles não vão querer sujar suas botas." André deslizou para o esconderijo, seus olhos fixos na estreita abertura que dava para o quintal. Isabela se recompôs, endireitando os ombros. Ela pegou a lamparina e a levou para o centro da sala. Ela precisava parecer a viúva solitária e inofensiva. A batida na porta da frente, desta vez mais autoritária e menos desesperada, era a confirmação de que o tempo de luto e orgulho havia acabado. O som era seco, militar. "Dona Isabela de Vasconcelos, Ordem da Guarda Imperial." O coronel Afonso não viera pessoalmente, mas seus cães de caça estavam na porta. Ela podia sentir o ódio e a vingança na urgência da batida. Ela segurou o medalhão com tanta força que o colibri de ouro pressionou-se em sua palma. Ele não a encontrou, e o maço de cartas estava seguro. A única coisa que faltava era descobrir o que fazer com a promessa de um capitão morto e a vida de um escravo fugido. Ela deu um passo em direção ao corredor, o som de seus chinelos ecoando no assoalho. Ela teria que rezar para que sua atuação fosse convincente. A mentira, por mais dolorosa que fosse, seria seu único meio de justiça. Ela sabia que, ao abrir aquela porta, estaria assinando o início de sua própria caçada. Isabela ajustou o xale sobre os ombros, o peso do luto artificial subitamente transformado em uma armadura de dignidade falsa. Ao abrir a porta, a luz da lamparina projetou uma sombra longa e trêmula de si mesma no piso, o único farol na escuridão da Rua do Paço. À sua frente estava um homem robusto e rude, com a farda do exército desgrenhada, mas ostentando o olhar de autoridade não oficial. Silvério, o capataz de Afonso. Atrás dele, 2 soldados da Guarda Imperial, jovens e visivelmente desconfortáveis. O ar da noite, ainda úmido e carregado com o cheiro residual de pólvora dos fogos de artifício, parecia esmagar o pouco espaço entre eles. "Dona Isabela de Vasconcelos?" Silvério perguntou, a voz grave e sem verniz. Ele não pediu licença, mas inspecionou o interior da casa com os olhos de um predador. Seus olhos pararam no aparador onde o medalhão estivera há pouco, e ela sentiu um frio percorrer sua espinha, sabendo que a peça agora repousava segura em seu espartilho. "Sou eu", ela respondeu, a voz surpreendentemente calma. "Esta casa está de luto. Meu marido, o capitão Augusto de Vasconcelos, morreu em serviço. Exijo saber o motivo desta invasão noturna." Silvério deu um passo à frente e os soldados atrás dele ficaram tensos. "Estamos à procura de um escravo fugitivo, senhora."
Um homem perigoso, ladrão e conspirador que roubou documentos confidenciais do coronel Afonso. Ele foi visto nesta área. Se a senhora o estiver abrigando, estará infringindo a lei de 1850 e respondendo por traição à coroa. Isabela deixou que o medo, real e controlado, aparecesse em seus olhos por um momento. Um escravo? Aqui? O único homem nesta casa agora é o fantasma de meu marido, Major. Por favor, revele seu nome. Ela usou a patente errada de propósito, um pequeno ato de desafio para testar sua insegurança. O capataz franziu a testa. Sou Silvério e estou agindo sob as ordens do coronel. Este fugitivo, André, é conhecido por sua astúcia. Procuramos algo que ele possa ter escondido, senhora Vasconcelos. Seus documentos. Ele olhou para a mesa, buscando papéis, mas só encontrou a Bíblia e um leque de seda. Meus documentos. Meu marido não confiava seus segredos ou papéis de honra a um escravo fugitivo. Este é um insulto à memória do capitão Augusto. Esta casa está vazia, exceto por mim e minha dor. Se quer vasculhar, faça-o, mas saiba que o coronel Afonso saberá que sua dor foi desrespeitada por sua pressa. Ela podia sentir o suor frio de André evaporando no cheiro de mofo. Silvério hesitou. O peso da reputação da viúva, mesmo que falsa, ainda era um obstáculo. Mas a ordem de Afonso era clara. Ele gesticulou para um dos guardas que começou a vasculhar a sala de jantar. Vá para os fundos. Verifique o depósito e a área de serviço. Ladrões costumam usar os recantos mais escuros. Isabela sentiu seu coração congelar, mas manteve a expressão impassível. Seus pensamentos eram uma oração silenciosa. Rezar para que o cheiro de mofo daquele depósito, o cheiro de abandono, fosse suficiente para afastar os homens. O guarda avançou pelo corredor, e Isabela pôde ouvir o ranger da porta do depósito nos fundos, a dependência de pau a pique. Lá dentro, André, tenso e suado, mal podia respirar, inalando a poeira e o forte odor de terra molhada e bolor. Ele estava escondido atrás de uma pilha de velhos sacos de juta. O guarda entrou, iluminando o pequeno cômodo com sua lanterna de azeite. Ele chutou alguns pedaços de lenha e resmungou, incomodado pelo calor e pelo cheiro de mofo. O som da bota do guarda chutando um saco de farinha velho a poucos centímetros da cabeça de André foi o tic-tac mais alto que ele já ouvira. O guarda olhou para os sacos empilhados, sua atenção desviada pela escuridão claustrofóbica e a sujeira. Nada aqui, Silvério, só entulho e fedor, gritou o guarda. Silvério, insatisfeito, foi até o corredor, olhando para a porta do depósito. Procure por um buraco, um esconderijo. Não há nada, só pau a pique e trapos, respondeu o guarda, já saindo, limpando as mãos na calça de uniforme. O capataz voltou para a sala de estar, seu olhar voltado para Isabela. Se ele aparecer, senhora, você sabe o que fazer. Há uma recompensa. Eu só conheço a recompensa da justiça. Ela respondeu com frieza, apontando para a porta. Agora, saiam de minha casa. Meu luto tem a honra da coroa, e o senhor não tem. Diga ao coronel Afonso que ele está manchando a reputação de um capitão morto. A ameaça sutil, mas direta, de expor o desrespeito à sua patente foi suficiente. Silvério recuou, sua vingança adiada, mas não esquecida. Ele fez um gesto áspero para os guardas e o grupo se retirou, o som das botas desaparecendo rapidamente no calçamento da rua, competindo novamente com os tambores do maracatu que voltavam a soar mais ao longe. Isabela esperou que o silêncio retornasse. Desta vez, um silêncio pesado e real. Ela correu para os fundos. André emergiu do depósito, coberto de poeira, suor e alívio. Sua roupa de chita desbotada estava ainda mais suja. Você os enganou, senhora. Sua atuação foi convincente, ele disse, respirando com dificuldade. Convencendo Afonso, não vamos ter sucesso. O coronel sabe que roubei o segredo e ele me matará. Não por causa do seu marido, mas por causa do tráfico, ela disse, entregando-lhe o medalhão.
Temos que sair de Salvador, imediatamente. O carnaval acaba na manhã, e os navios partem depois do feriado. Ele não vai esperar. O beija-flor, o que ele nos diz? André examinou a peça sob a luz da lamparina. A cauda curva é o rio Subaé. As 3 estrelas são as coordenadas da Baía de Todos os Santos. O Porto Seco que Augusto mencionou é um esconderijo para os barcos menores, a 50 léguas daqui no litoral. Precisamos ir para o sul. O capitão mencionou um contato numa fazenda isolada, um homem que o ajudava a proteger a carga. Ele esperava que o resgate ocorresse em 3 dias. Estamos atrasados. A urgência e o desespero voltaram. Eles tinham menos de 72 horas. A vida de 500 africanos dependia de uma viúva e de um escravo fugido. Eles precisavam de suprimentos, dinheiro e um plano para atravessar o sertão baiano sem levantar suspeitas do sistema ou de Afonso. A primeira luz da manhã de carnaval expôs a fragilidade do seu plano, e Isabela sabia que o preço da vingança seria a sua reputação e talvez a sua vida. A manhã de carnaval irrompeu sobre Salvador com um sol tropical e impiedoso, queimando o úmido ar da noite e expondo a casa de Isabela à luz dura da realidade. Sentados na cozinha, longe das janelas da Rua do Paço, Isabela e André desenhavam o roteiro da fuga. O medalhão de Augusto, agora um mapa para a vingança, estava no centro da mesa, seu colibri de ouro maciço revelando as coordenadas através de linhas finas que André transcrevia para um pergaminho. O objetivo era claro: o rio Subaé, 50 léguas de distância, e a praia de São Bartolomeu. Não podemos ir pelas estradas principais, André explicou, traçando uma linha tênue através da folha. O coronel Afonso controlará o acesso ao sul, especialmente o caminho para as grandes fazendas. Temos que ir para o interior, o sertão, primeiro. É mais longo, mas a chance de encontrar a poeira dele é menor. Precisamos de cavalos fortes e suprimentos que durem 10 dias. Cavalos e suprimentos exigem dinheiro, e o meu está todo em bens. Afonso controla minhas finanças, disse Isabela, sentindo o nódio do desespero apertar sua garganta. Ela tinha que liquidar seus ativos sem levantar suspeitas do sistema. Você tem joias, André lembrou, seus olhos fixos no mapa. Apenas o suficiente para comprar o essencial. Mas tem que ser hoje. E tem que ser alguém que não pergunte. A cada rabisco no mapa, a viúva se afastava um passo de sua identidade e se aproximava do abismo. Isabela vestiu um vestido simples de seda, tingido de roxo escuro, disfarçando-se o máximo possível em meio à multidão que começava a se mover pela cidade. Ela escolheu a loja de penhores do velho Sebastião, aninhada em um beco estreito perto do porto, conhecido por sua discrição e por não fazer perguntas sobre a origem de joias de família. A rua estava caótica, cheia de blocos de foliões com máscaras grotescas e vestes de chita desbotada que dançavam ao som incessante dos tambores do maracatu. O barulho e a confusão eram o seu manto. Isabela se apressou pela multidão. Quase na esquina do beco, ela esbarrou em Dona Matilde, a esposa de um advogado de prestígio e conhecida fofoqueira de Salvador. Isabela, minha querida, o que faz aqui sozinha, de luto e tão longe de casa, e neste tumulto? Matilde a agarrou pelo braço, seus olhos de lince inspecionando o quão pouco enfeitada Isabela estava. Matilde, que surpresa! Estou apenas cuidando de uma pequena dívida antiga de Augusto. Nada que a afete. Isabela mentiu suavemente. Matilde apertou seu braço. O pobre Augusto, tão descuidado com as finanças. O coronel Afonso está preocupado, sabe? Ele disse que você está exausta e que as finórias notícias sobre um ladrão fugitivo podem tê-la deixado nervosa. Ele acha que você deveria deixar a fazenda para ele administrar. Ele até mencionou que seu julgamento pode estar prejudicado. O aviso era claro. Afonso não estava mais apenas procurando André, mas a estava isolando. Isabela sorriu, a expressão tensa.
O coronel é bondoso, mas Augusto me ensinou a lidar com meus próprios problemas. Agora, por favor, minha cara, preciso ir, rezar por mim. Ela escapou antes que Matilde pudesse fazer mais perguntas, sentindo o veneno da fofoca se espalhar. A investida de Afonso era dupla: difamar Augusto e minar a credibilidade dela, preparando o terreno para desqualificar qualquer acusação futura. No interior escuro e mal cheiroso da loja de penhores, Sebastião mal olhou para as pérolas e o bracelete de ouro. Isabela mentiu sobre a urgência de pagar dívidas. Ele lhe deu o equivalente a uma pequena fortuna em barras de prata, o suficiente para o essencial. De volta para casa, na segurança relativa do depósito de pau a pique, onde o cheiro de mofo era forte, Isabela e André esconderam a prata. Agora, os suprimentos, ela disse, e uma rota mais segura. André se ajoelhou e tirou uma tábua solta perto da base da parede de pau a pique. Ele puxou uma bolsa de couro enrolada, que, ao ser aberta, revelou uma quantia significativa de moedas de ouro, cuidadosamente guardadas e com o inconfundível cheiro de mofo da terra e do tempo. O capitão não confiava em bancos, André explicou. Ele me disse que, se algo acontecesse, este seria o nosso segredo, a promessa de um novo começo. Este dinheiro deve ser usado para a justiça, não para o nosso conforto. Isabela tocou o ouro, sentindo o cheiro familiar daquele esconderijo de infância que o cheiro de mofo sempre a lembrava. Seu marido não apenas lutava contra o sistema, mas se preparava para a fuga. O capitão Augusto, o homem que ela estava lentamente descobrindo, era um conspirador preparado. Eles compraram a contragosto 2 cavalos na periferia e suprimentos leves, carne seca, farinha e água. A última noite do carnaval. Os tambores do maracatu estavam em seu ápice, a loucura e o barulho cobrindo todos os outros sons. Eles esperaram pela hora mais escura. Vestida com roupas de viagem de chita desbotada e enrolada em xales grossos, Isabela parecia uma mulher do sertão. Ela colocou o medalhão por baixo do vestido. Eles saíram pela porta dos fundos. A cada passo, o som dos tambores do maracatu ficava mais fraco, mas o som da poeira subindo sob os cascos de seus cavalos era o som da liberdade e do risco. Ao deixarem a cidade, Isabela olhou para trás, para as luzes distantes. Ela não era mais a viúva de luto, era uma fugitiva com uma promessa e um segredo no coração. A estrada à frente era um caminho de poeira e sombras, e Isabela sabia que a verdadeira caçada apenas começara. A fuga de Salvador foi o primeiro suspiro de ar fresco que Isabela sentiu em meses, mas o ar no sertão era seco, pesado com a poeira fina do caminho. A cada légua, ela deixava para trás a viúva de luto e abraçava uma determinação fria. Viajaram sob o sol ardente, descansando apenas em pequenas aldeias de pau a pique, onde a presença de André, apesar de sua roupa de chita desbotada, atraía olhares. O medalhão de Augusto, pendurado invisivelmente sob suas roupas, parecia pulsar com o calor. O primeiro sinal de que a caçada do coronel Afonso não era mais apenas uma ameaça distante surgiu no 3º dia. Enquanto se abrigavam à sombra de uma grande árvore, André apontou para o chão duro. 3 cavalos, botas militares. Não são viajantes comuns, senhora. O passo é rápido e constante. Estão nos seguindo. O desespero retornou, mas desta vez Isabela o usou como combustível. Ele não pode nos alcançar antes de chegarmos ao rio Subaé. Ele não sabe que temos o mapa do medalhão. Afonso sabe de uma coisa, que eu sei o que ele fez. E ele fará de tudo para evitar a justiça, respondeu André, ajustando a carga no cavalo. Ele não pode permitir que esta promessa se cumpra. A poeira que subia nos calcanhares de seus cavalos era o hálito da morte. No final da tarde, perto das ruínas de uma fazenda abandonada, onde a vegetação rasteira lutava contra a seco do clima, eles ouviram o som inconfundível de cascos a toda velocidade.
2 cavaleiros, vestidos com as roupas escuras e empoeiradas que Silvério usava, surgiram sobre uma pequena colina. "São eles!" André gritou. Isabela, sem hesitar, esporeou o cavalo para uma ravina lateral, uma trilha de cabras coberta por densos arbustos. O cavalo escorregou na terra solta e úmida do riacho seco. Ela se inclinou no pescoço do animal, a adrenalina fazendo seus ouvidos zumbirem. André a seguiu de perto. O cheiro de mofo da água estagnada e das folhas em decomposição era sufocante. Os capangas pararam no topo da ravina. "Eu vi a mulher e o fugitivo. Eles entraram aí", gritou um deles, sua voz ecoando na quietude da tarde. O outro atirou um tiro para baixo, a bala ricocheteando nas rochas. O eco do tiro foi o batimento cardíaco da vingança. O coronel disse: "Vivos ou mortos, mas os documentos e o escravo devem retornar." André puxou sua pequena faca. "Precisamos correr mais fundo, senhora. Há uma pequena gruta que usávamos quando eu fugia das fazendas do barão. É um segredo." Eles galoparam pela ravina, protegidos pelo declive e pela escuridão crescente. Os capangas hesitaram em descer a ravina perigosa a cavalo e decidiram contornar. Eles haviam ganhado um tempo precioso. O medo havia sido queimado pela poeira, deixando apenas a determinação. Na segurança temporária da noite, eles voltaram a consultar o medalhão. As coordenadas os colocavam na foz do rio Subaé, em uma área conhecida como Porto dos Colibris, o beija-flor de Augusto. "Faltam poucas léguas", disse André, "e o navio de desembarque do tráfico deve chegar na próxima madrugada. Afonso e Silvério estarão lá para a troca de dinheiro e homens. Eles não vão esperar." Isabela apertou o medalhão. Ela não estava mais fugindo de Afonso, ela estava indo ao seu encontro. Ela sentiu uma pontada de remorso por ter idealizado Augusto, mas essa dor se transformou em uma poderosa vingança por ele ter sido morto enquanto tentava salvar 500 vidas. "André, você precisa entender. Não estamos mais em Salvador. Não somos mais a viúva e o escravo fugido. Somos conspiradores. Minha reputação está perdida e minha vida está na linha. Eu tenho que ir até o fim para honrar a promessa dele e buscar a justiça." André assentiu. O capitão Augusto disse que o ponto de encontro era a cabana de São Bartolomeu, perto de uma grande fazenda de cacau. Ele pretendia usar aquela fazenda como esconderijo para os africanos libertos. O dono, um português, era seu contato em Portugal. Ele não sabe que Augusto está morto. Temos que chegar lá antes de Afonso e alertar este homem. Isabela lembrou-se da menção de Augusto ao jesuíta. A promessa estava ligada a um homem que ainda confiava no capitão. Este homem era a sua última esperança. Eles se prepararam para a noite, envoltos em seus xales, sentindo o ar do sertão esfriar até quase a geada. Eles tinham que chegar à cabana antes do nascer do sol. Isabela guardou o medalhão. Era a hora de transformar o mapa em ação. O cheiro de maresia, levado pelo vento da Bahia, era o cheiro da salvação, mas também o cheiro da emboscada. Eles alcançaram a costa antes que o sol pintasse o céu de amarelo avermelhado. O ar, úmido e salgado, carregava o cheiro de mofo das madeiras antigas da pequena cabana de São Bartolomeu, aninhada entre coqueirais e a areia cinzenta da praia secreta. O medalhão em seu peito estava quente, e o som do mar parecia o coro final de sua vingança. Dentro da cabana de pau a pique, eles encontraram Monsenhor Lourenço, o português de meia-idade mencionado nas cartas de Augusto. Ele era um homem magro e pálido, vestido com roupas simples, mas com o olhar penetrante de quem guardava um segredo profundo. "Capitão Augusto me mandou esperar um mensageiro com o medalhão", disse Lourenço, seus olhos fixos na peça de ouro, quando Isabela a mostrou. "Mas eu esperava um militar. O que aconteceu com Augusto?" Isabela não hesitou. Ela entregou as cartas a Lourenço, deixando que ele lesse a promessa e a traição. Augusto foi assassinado pelo coronel Afonso, seu melhor amigo.
Ele estava aqui para desmantelar este tráfico, mas foi usado. O navio de escravos está a caminho e Afonso virá aqui para fechar o negócio. André o viu. Lourenço leu, sua face ficando mais branca. Que desespero! Augusto era um homem de justiça. Ele usaria o desembarque desta noite para libertar e enviar os 500 infelizes de volta à Serra Leoa com o apoio de Portugal. Afonso também estava na lista de Augusto para a denúncia à coroa. O navio no horizonte era a prova de que a corrupção não dormia. O tempo deles acabou quando o som de cascos e vozes chegou à clareira. Afonso havia chegado. Ele não estava sozinho. Silvério e 2 capatazes o acompanhavam, além de um homem de aspecto sujo, provavelmente o traficante. Afonso desceu de seu cavalo, seu rosto, geralmente cordial, contorcido em uma máscara de fúria e satisfação. Ora, ora, a viúva de luto, pensei que estivesse rezando em Salvador, Isabela. E o fugitivo? Ele riu, um som áspero e cruel. Você veio para mim. Silvério! Pegue o escravo, e a mulher, amarre-a. Ela se tornou um incômodo. Isabela deu um passo à frente, segurando o medalhão à vista, a única arma que tinha. Você matou Augusto por causa desta promessa, Afonso. Você manchou a honra dele e a minha. Você não é um coronel da guarda, é um capataz de escravos. Este homem é Monsenhor Lourenço. Ele sabe a verdade. Afonso zombou. Monsenhor Lourenço, o jesuíta traidor de Portugal. Ele é um sonhador, e você, Isabela, é uma viúva neurótica. Ninguém acreditará na palavra de um escravo e de uma mulher histérica que vendeu as joias da família por prata suja. Sua reputação está em poeira em Salvador. Silvério avançou em direção a André. André não fugiu. Em vez disso, ele jogou um punhado da poeira e terra molhada que tinha pego do chão no rosto de Silvério. O capataz cambaleou, tossindo e esfregando os olhos. O som de 2 tiros ressoou, não de Afonso, mas da cabana. Lourenço, revelando um rifle escondido, havia atirado para o ar, alertando seus próprios homens escondidos na ação de Cacau. Não se mova, coronel, disse Lourenço, sua voz baixa e firme. Meus homens estão a postos. Augusto me deu um código e a prova, este medalhão e a lista de nomes. O capitão não estava contrabandeando, ele estava marcando, ele ia denunciar você. Eu rezo para que você tenha sua justiça na cadeia. Afonso, pego de surpresa, tentou sacar sua pistola, mas Lourenço foi mais rápido. Outro tiro, desta vez no ombro do coronel. Afonso gritou de dor caindo na areia. Em meio ao caos, Silvério, ainda meio cego, tentou esfaquear André, mas o fugitivo, agora um homem livre de seu medo, desviou e atingiu o capataz com um tronco. Os homens de Lourenço, camuflados em roupas de chita desbotada, emergiram dos coqueirais e desarmaram o restante dos cúmplices. O traficante fugiu para o mar, mas a operação estava desmantelada. Isabela foi até Afonso, que gemia na areia. Ela tirou o medalhão e o jogou perto de sua cabeça. Você mentiu sobre o meu marido. Você me forçou a viver uma mentira e a perder a minha honra. A única coisa que Augusto perdeu não foi a honra, mas a vida por causa de vingança e segredo. Os 500 africanos no navio, agora detidos pelas autoridades sob controle de Lourenço, estavam salvos. A promessa de Augusto foi cumprida por sua viúva e pelo homem a quem ele havia ensinado a ler. No final, Isabela não recuperou seu status em Salvador. Lourenço garantiu a sua segurança e a liberdade de André, enviando-os para um destino no sul, onde o sistema não teria poder. Ela havia perdido sua casa, sua pensão e sua falsa glória social, mas havia encontrado uma verdade mais difícil e duradoura. André, agora um homem livre, nunca mais usaria roupas de chita desbotada. Ele se tornou seu protetor e companheiro no exílio. Isabela nunca mais voltou à Rua do Paço. Ela levou consigo apenas o medalhão, o cheiro de mofo da cabana que a lembrava de onde veio sua coragem, e a promessa de continuar a luta, onde quer que fosse.
A justiça havia sido feita, mas o desespero de um novo começo pairava no ar. O capitão Augusto estava morto, mas o seu segredo e o seu ideal de justiça viviam na viúva que ele havia subestimado. Se você chegou até aqui, o mistério do capitão Augusto foi revelado. Ele não era o herói ingênuo que Isabela imaginava, mas um agente secreto trabalhando pela justiça contra a sistema de sua época. Ele deu sua vida por uma promessa maior do que sua carreira. A moral da história é que a verdadeira honra se encontra na coragem de trair uma sociedade injusta. O coronel Afonso pagou o preço pela sua vingança e pela mentira, mas a viúva Isabela perdeu tudo, exceto sua nova liberdade. Como você acha que ela agiu, ao final? Você acha que a coragem de Isabela em se aliar a um fugitivo justifica a perda de sua reputação? Se o medalhão era a chave para a verdade, o que você faria com ele, agora que a batalha acabou? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e assistir ao nosso próximo vídeo, onde desvendamos outro segredo da história.